Primeiro, agradecer também a presença dos irmãos, a oração do irmão Paulo, mas falamos sobre mim, que Deus me dê força. Jonas 3. Então, Jonas quer dizer pomba. Agradecemos também, tá, o irmão Michel Agilândia, as crianças junto de nós, e a Roseli, né? O Carlinho, irmão Carlinho, Desanir, Felipe, etc. Então, nós já estudamos esse livro no tempo passado. Já. E agora aqui vai falar a segunda incumbência a Jonas. Porque primeiro ele desobedeceu a Deus. Agora aqui vai falar da obediência dele. Jonas, a página que na Fiel é 993. A página Fiel é 993. E é 10 versículos. Todos acharam? Vamos ler. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Agora no versículo 13, nós vamos ver os arrependimentos dos ninivitas. Que Jonas, no começo ele fugiu. E se for contar a história, nem não vai adiante em pegar do capítulo 1. Todos sabem que Jonas, ele fugiu, pegou, em vez de ir para Nínive, pegou um navio para Tarsis, não queria, desobedecendo a Deus. E desobedecer a Deus não dá certo. Não dá certo. Então, quando o versículo 3: e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade em caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Se você pense bem, se entrar uma pessoa aqui, fosse no caso hoje, acontecesse isso, então alguém pregando: olha, vocês arrependem dos pecados, tudo que a maldade que vocês estão fazendo, se não daqui 40 dias contado no dedo, no calendário, essa cidade vai ser destruída. Deus vai acabar com essa cidade. Vocês imaginam só? Então falou isso para ele aqui, para Jonas, pregando isso, que Deus tinha mandado. Versículo 5: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, desde o rei, do maior, do mais rico, mais poderoso, mais famoso, até o mais pobre. Neste segundo chamado de Deus a Jonas, ele atende e vai pregar a mensagem que o Senhor lhe ordenou que ele pregasse. Então Jonas foi disposto. Primeiro ele fugiu, mas não teve, quase morreu, foi parar no ventre de um peixe. Não era para morrer. Os irmãos dizem que o dia da morte não escapa. Diz que há tempo de nascer, há tempo de morrer. Você vê que Jonas tinha tudo marcado para ele, escrito. Você pensando no pensamento, tudo para ele favorável para ele morrer, não ter vida. Você pensa num alto mar, pegar alguém e jogar no mar, dificilmente você vive. É a mão de Deus. Por isso que eu falo, a pessoa passa nos trilhos da morte. Não adianta culpar médico. É porque o médico, isso, aquilo. Não. Se fosse particular, médico paga. Não. Eclesiastes diz, capítulo 3. Há tempo para tudo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Então, e ele pregou em Nínive. E ela respondeu com arrependimento e creu no Senhor. A coisa mais boa que tem, mais prazerosa,
para o pregador, primeiro para Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você prega para uma pessoa, você prega na igreja, você faz um apelo, a pessoa agradece e levanta as mãos, aceita Jesus. Amém. Quer dizer, assim seja. Olha, irmãos, isso é uma resposta positiva. Quem era o autor da mensagem que Jonas iria pregar, que deu para Jonas? Era Deus, o Espírito Santo. Então Deus tira a glória para Ele. Tudo que acontece, Deus tira a glória para Ele mesmo. Na desobediência do seu servo, na desobediência de Jonas, Deus atirou a maior glória para Ele. E assim depois nós vamos no Romanos 8, 28, que fala, vai explicar mais ou menos isso. Hoje, todas as coisas que acontecem, irmão Paulo mencionou isso quarta-feira, sexta-feira, todas as coisas que acontecem, seja coisa boa ou seja coisa ruim, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não devemos reclamar das coisas que acontecem em nossas vidas. Não devemos estar reclamando de calor, reclamando de frio, reclamando de crise, reclamando de governo, reclamando de tudo. Então, ora, que está tudo que acontece, Deus permitiu. Então, mas para os seus servos que desobedecem, o sofrimento é pavor, no momento. Então percebemos que o motivo da primeira fuga de Jonas era que Deus mostrasse a sua misericórdia sobre ele, e mostrou lá no ventre do peixe, no fundo do mar. Os marinheiros tudo jogou Jonas, vai dar fim nele, e ele concordou, porque o navio estava afundando, o pecado estava, olha, quando tiver um servo de Deus numa comunidade e ele está em pecado, como aconteceu lá com o Josué, que fala com Acã, então tudo sofre, irmãos. Então vamos ver Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora veja bem, fala, chamado o seu propósito. Propósito de quem? Não nosso, propósito de Deus, chamado o propósito de Deus. Primeiro, a segunda condição diz que de outro modo as coisas não contribuem junto para com o nosso bem. Vamos sofrer ter as consequências do pecado, da desobediência, de ser rebelde e ter um coração duro, e muito pior daqueles que rejeitam a Cristo. Então a providência de Deus controla as coisas de tal modo que nós não conseguimos entender e explicar como que Deus trabalha, como que é o pensamento de Deus, mesmo tendo o Espírito Santo. Então, que assegura que tudo quanto acontece está funcionando para o nosso bem. O calor funciona para o nosso bem. Se acontece qualquer uma tragédia, funciona para o nosso bem. Feliz aquele que não tem culpa naquilo que está acontecendo. Então, e é o propósito é de Deus e não nosso, porque de outro modo não vai funcionar. Ele fala todas as coisas, mas nós precisamos saber se está no propósito de Deus. E o propósito de Deus garante o bem para o seu povo. A providência de Deus é o poder dele que controla as coisas de tal modo, ele permite e garante que tudo quanto que vai acontecer, o que acontece, o que aconteceu, vai contribuir para o nosso bem no final. Você tira lições, você aprende. Irmãos, se a gente tiver uma vida bem boa, nada acontece, nada, que experiência vai ter? Você está acostumado.
Então acontece algo, você tem experiência para contar para outro, para contar para os seus filhos, para contar para os seus netos, para falar para os outros e para os outros ver a experiência que é quando acontece essas coisas conosco. Então, é uma lição, uma boa lição para nós aprendermos. Versículo 3: e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Então fala que é uma cidade muito grande. Então Jonas se levantou e foi. Tem que levantar, irmãos. Se você for ficar sentado na sua cadeira, na sua casa, no seu sofá, só assistindo televisão, só mexendo com o celular, você tem que levantar para poder ter um pouco de sacrifício, para poder servir a Deus e ir à igreja. E aonde que for que a igreja está sendo reunida. Então, fazer como João, levanta-se e vai. Ou andando, ou a pé, ou a cavalo, ou de bicicleta, ou de carro, ou de qualquer maneira. Levanta e vai. Não tem que levantar cedo todo dia para trabalhar? Não tem. Não tem hora marcada. Vocês notem bem. Tem a hora. Você cartão, eu trabalhei disso lá, eu sei. Vai, chega atrasado para ver. Passa desse entra. Você perde o dia. Então, e agora? Agora as coisas de Deus não. Ninguém quer saber. Então Deus se preocupava com o povo de Nínive. Por que Deus se preocupava com aquele povo? Com a salvação deles. E Deus está preocupado, preocupa com a salvação do mundo. A vontade de Deus, o prazer de Deus, que o mundo todo se salvasse. Mas só que ele não obriga ninguém. Ele fez a parte dele, enviou o filho dele para morrer numa cruz. O filho dele veio e convidou, deixou tudo certo, tudo, pagou toda a dívida do pecado, mas com uma situação. Ele pagou, mas precisa aceitar esse pagamento e segui-lo. Senão está pago, mas a morte de Cristo para aquele que morre perdida foi em vão, porque morreu, Cristo pagou, amor, mostrou amor para aquela pessoa, que a pessoa só foi religiosa, deu as costas. Então, e Jonas fugindo de ir lá pregar a mensagem que Deus lhe tinha dado. Então Jonas tinha fugido. A pomba mensageira, tem aquela música, a pombinha mensageira, pomba mensageira, leva a carta, assim, assim, assim. Então, quem é o pregador é o pomba, só que ele vai viajar. E aconteceu, e começou a Jonas a entrar pela cidade, no versículo 4, caminhando de um dia, e pregava, o evangelho, ia pregando, dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, quando o Senhor deixa de executar os juízos, irmãos, aí que ameaçava a esta cidade, pela grande misericórdia, que vê no 5 aqui, e os homens de Nínive creram em Deus, aí Deus deixou de executar, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Então, através do arrependimento, todas as coisas têm que ver depois do arrependimento acontecido, após a mensagem pregada, proclamaram o jejum e vestiram-se de saco de cinza, desde o maior até o menor, depois que foi pregado, porque João fez o trabalho dele, então não deixou ninguém inocente. Então o arrependimento não é uma mudança de atitude, o arrependimento é uma mudança de pensamento. Você muda a sua atitude, como você vive. Se você está ofendendo a Deus, se nós estamos ofendendo a Deus, então o arrependimento é isso. Eu não vou viver mais desta maneira, eu não quero. Então, e a pessoa que se arrepende de coração e decide de verdade aceitá-lo, ela vai mudar e vai viver de uma forma diferente. Então, a carta escrita de uma pessoa
Não precisa ser no papel, é o testemunho dela que os outros veem, a maior carta escrita. É o testemunho, é a notícia dela que corre, que os outros veem. Então, é uma vida diferente, mudou a atitude, arrependeu e aceitou, assim por diante. E através do arrependimento que faz sentir tristeza por causa do seu pecado, decide mudá-lo de vida. Sentir tristeza. Então o cristão, depois dele já meio maduro, já que conhece bem, ele fica triste quando ele peca, quando ele ofende a Deus. Então Jonas, aprendido a lição, que o chamado de Deus é irrevogável, ele não volta atrás, Deus não volta atrás, o chamado dele. Se Deus disse que quem aceitar o filho dele vai viver eternamente com ele nos céus, vai. Ele não vai mudar depois que a pessoa morrer incrédulo. Pode rezar, pode orar, pode fazer penitência. Depois que da tumba, até a porta da tumba, vamos dizer assim, até quando ele está vivo, se ele tem chance. Depois não tem mais. Então Jonas, sabendo já que Deus não anula o seu chamado, Jonas reagiu positivamente, porque ele viu que voltou, tudo que aconteceu, e que Deus fez com ele aquele milagre, salvou ele de morrer afogado dentro do ventre do peixe. Então ele muda o seu pensamento, então ele reagiu já de modo diferente. Porém, desta vez, Jonas obedeceu a Deus. Obedeceu meu Deus. Mas tem um porém. No fim, Jonas desgosta com a perspectiva do arrependimento dos indivíduos. Daí depois, mais para frente, que vai falar que Jonas, o que aconteceu com Jonas. O homem é complicado, irmãos. O homem mas ele é de Deus. Jonas entrou na cidade e pregava isso. Declara que possivelmente, depois de se levantar, ergueu a sua cabeça e ali foi. E Jonas ergueu a sua voz com uma voz de trombeta, como fala Isaías, né? Em voz alta. Pregava a mensagem que o Senhor lhe tinha dado, que ele pregasse com voz alta. Pregar é assim, não falar é uma coisa. Quando fala pregar, então fala o martelo, é com força. Você não pegar com o martelo assim. Prega, falar é falado. Pregar é outro estilo. Prega que lá do fundo ele escuta, de longe. Versículo 6. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre cinza. Olha aqui, mexeu até com o rei, aquela conversão, aquele impacto que deu a mensagem do homem, e chegou no ouvido do rei, o rei converteu. E por isso eles se arrependeram, desde que o maior, que é o rei, maior deles todos, quer dizer, desde até ao servo dele, todos se arrependeu, certo? E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem mulheres, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem de alimentos, nem bebam água. Olha que jejum, esse é jejum. Olha para ver, nem homens, incluído tudo, mulheres, crianças, tudo, nem os animais, cachorro, gato, bois, está falando boi, nem ovelhas, provém, não é para dar coisa nenhuma para eles, nem alimentos, nem bebam água. Certamente que o mandato do rei e dos seus grandes, de maneira nenhuma causou arrependimento ao povo,
mas sim foi o resultado que já estava acontecendo, ou melhor, acontecido. Pela a pregação, o efeito da palavra, da pregação, não sabe como que Jonas pregou, ele não tinha, ele podia ter qualquer coisa na mão ou não, só que ele tinha, Deus estava com ele. Então, aí causou esse arrependimento ao povo. O arrependimento não pode ser por algo como lei ou decreto. Não é por medo, por lei. O arrependimento tem que ser voluntário, por amor. Amor à palavra, amor a Deus. Então, aqui, a salvação não é por meio disso, por meio de lei, por meio de medo, por meio de ameaças, ameaçar as pessoas. É tudo pela aceitação interna do coração, uma conversão da alma, quando aceita Jesus. Se o Espírito Santo, se a pessoa não abrir o coração, para que entre a palavra lá dentro, que o Espírito Santo trabalha, a ver ela está ouvindo, a ver nem ouvindo não está, o coração ao ouvir, então o pensamento está longe, então a palavra não vai fazer efeito. Ela tem que ouvir com o ouvido, coração da alma. Aí então, tal ação tem que ser um resultado de arrependimento por causa da fé. A fé é uma coisa que você crê sem ver. A fé. Não porque foi que nem Tomé, teve que ver para crer. Não, ver, crer sem ver. Um dia nós vamos ver, sentir. Lamentações, sofrimento, isso não salva. Pode lamentar, pode sofrer, penitência, jejum. Todos esses que faz não salva. O arrependimento de Nínive estava completo por causa do Senhor Deus, de ter posto a palavra, a ordem na boca de Jonas, de fazer Jonas ir lá pregar, daquele povo. Então, isso demonstrava também a sinceridade da sua conversão. Jonas foi um privilégio de ser escolhido por Deus. Mudança total de pensamento, de uma vida transformada, para que a pessoa mostra o que ela sente, o que ela está, para que os outros creiam. Para Deus não precisa provar nada, que Deus conhece o coração. Deus conhece já antes de acontecer, antes da pessoa nascer. Deus já sabe quem vai aceitar o filho dele e quem não vai. Isso desde a fundação do mundo. Está em Apocalipse capítulo 7, capítulo 3, versículo, não me lembro mais. É no começo, no capítulo 1, uma coisa assim, que o nome já está escrito lá. Não é que Deus precisa, que o livro de Apocalipse é figurado, uma coisa assim para a gente saber. Está escrito que é para nós entender que nós devemos crédito. Não faz uma certidão lá no cartório de qualquer coisa, escreveu lá, assinou lá, pronto, está feito. É difícil desmanchar. Passa a ter um documento do carro, a escritura da casa, é lá. Para Deus não precisa isso. No céu não tem, mas no sentido para a gente entender, está no livro da vida. Então a mudança transformada, uma atitude mudada, coração mudado, coração convertido. Não confiar no seu coração, porque o coração é enganoso, disse a Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, o profeta diz. Quem o conhecerá? Deus esquadrinha o coração. Versículo 8. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus, e converterão-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então ele entrou os detalhes aqui. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos. Deus exigiu, por quê? Não sei. E clame fortemente. Não era para os homens trabalhar, não era para os animais trabalhar.
clame fortemente a Deus, com desejo, e converterão-se cada um indivíduo, não é o grupo completo que foi a cidade, cada um do seu mau caminho. Uns é mais, outros é menos, mas é pecador. E da violência, aí está falando aqui, que há nas suas mãos. Então aqui nós vemos os ninivitas creram em Deus. Os piores temores de Jonas se tornaram realidade. Ele não esperava isso. Quando o povo creu e se arrependeu, o rei proclamou um jejum e se vestiu de pano de saco. O rei se vestiu. Alguém aqui já usou roupa de vestir de pano de saco? Eu já. Tempo de criança de 11 anos, 12 anos, 10 anos, o pai comprava de saco de açúcar de 60 quilos. Lembra? Já não passou desse tempo? Não era de pacotinho hoje não. Era de 60 quilos. Tudo. E aquele saco lá a mãe lavava bem, costurava ela, fazia camisa para nós. Tingia no anil de azul. Ia trabalhar. Ninguém tinha vergonha dele. A vestimenta tradicional de lamentação no Antigo Oriente Próximo de Israel, Síria, o arrependimento foi rápido, que abrangeu toda a cidade de Nínive. Foi dominada, e Jonas, percebendo isso, fugiu, viu que era um milagre. Quando Jonas percebeu isso, puxa, isso é um milagre. Ele pregou talvez assim, não esperava aquele impacto que ia acontecer, vi aquele milagre. Eu vou obedecer a Deus, mandou pregar, eu vou pregar, mas não vai valer nada. Às vezes a gente pensa assim, a gente está fazendo a nossa parte, mas quem está do outro lado é Deus, o Espírito Santo trabalhando. A gente tem que fazer a nossa parte. Aparentemente, o poderoso rei da Síria, ele viu que a reação dele foi tão rápida e espontânea, rápida e espontânea, como os dos seus indivíduos. Veio tudo e também, por quê? Mas Deus seja louvado, não Jonas, não o pregador. Quem é louvado e glorificado é Deus. Com tudo que nós fizemos aqui, o que nós cantamos, seja honra e glória para Deus. Tudo que nós fizemos, e não do homem. Então o rei, submetendo a perfeita vontade de Deus, deve submeter a perfeita vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus não é mal feita. A vontade de Deus não é mais ou menos. Vamos fazer um quebra-galho assim, para nós é. Você fica contente com qualquer coisa, seja até mal feito. Deus não. Bem feito. Porque Ele fez bem feito. Jesus pagou tudo. Tudo da lei. Não deixou nada, nem um jota, nem um tio para sem cumprir. Então, por isso que Deus é Deus. Ele fez certo. Não tem como o diabo apontar sobre da nossa salvação, que é a falha. Porque Jesus é perfeito e nós somos imperfeitos. Então, ele submetendo a perfeita vontade de Deus e a autoridade real que ele tinha, deu lugar à humilhação, irmão. Aquela autoridade de rei, de governo que ele tinha, respeitado, ele tirou tudo aquilo, jogou para a lata do lixo e deu lugar para a humilhação. É assim que o homem precisa fazer. Tira aquele orgulho, o modo de olhar para cima, que tem muito isso no mundo. Tira isso. Isso não leva a nada. Não leva a nada, lugar nenhum. Morreu, fica aqui, tudo, a glória que tem, todos os bens materiais que tem, toda a capacidade que tem, todo o dinheiro que tem, conforto que tem, nada paga a salvação que Cristo oferece. Nada. Não adianta morrer e deixar aqui. Fica coitando aqui, a alma vai lá
vai só com a roupa que veste, que põe no caixão, e vai lá para o cemitério, não leva nada. E além disso, se morreu sem Cristo, vai para o inferno, já na hora começa a sofrer, isso. Então ele deu lugar à humilhação, penitente, arrependido, o rei falando dele, e ele trocou as suas vestes reais. Hoje vamos supor que tem um terno, gravata, tá, de tudo, troca essas roupas finíssimas. Irmãos, isso não vale nada, não vale nada. A gente gosta, e eu não tenho vaidade para isso, é uma coisa, porque a mulher que dá em cima de mim, que se ela deixar com uma calça aqui, eu tenho uma roupa, a calça fala aqui, mas não tem problema. Eu tenho uma calça lá, que por ela já tinha jogado no lixo. Eu gosto daquela calça, eu falo calça do Zi. Quem conheceu o Zi aqui? Conheceu, Major Esqui? A calça do Zi é um antigo, sabe? Ela não é rasgada, ela é sovada. Minha preta, eu faço caminhada com ela. Eu vou com essa calça em Duarte onde for. Mas não, se ela percebeu que é a calça. Porque importante, irmãos. Isso não vale nada. O que manda é o caráter. Se eu estou com uma roupa bonita, mas não tenho um bom caráter, não pago as dívidas, fico dando cano, comprando e não pagando, andando bonito de carro bom, eu sei andar com uma roupa simples, mas com honestidade. A honestidade. E honestidade, uma honestidade de Cristo, com a justiça de Cristo. Senão não vale nada. Então, e ele trocou por panos de saco. Olha bem, vamos chegando ali. E o seu trono por uma cama de cinza. Estava no trono, bonito, sentado. Fez uma cama de cinza aí. Isso é. Então declara o fato de que as demonstrações de humilhação mencionadas não foram mostradas sem obediência. Tudo porque ele obedeceu. Mas declara uma disposição sincera que renunciaria da sua posição alta como a de um dirigente, como sendo um dirigente monarca do mundo da época a favor do Senhor Jesus. Eu vou para o final aqui porque está acabando a hora, né? Vamos 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do seu furor, da sua ira, da sorte, que não perecemos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, não lhe faria e não fez. Outro assunto, irmão. Deus, não é que nós arrependemos, não é o arrependimento nosso. Não é que Deus se arrependeu porque ele errou, não. Deus mudou de pensamento já no passado. Então era se fizer assim, é que nem a salvação. Se aceitar a Cristo, vai para o céu. Se você nasce perdido. Que nasce da carne é carne. Agora, se você aceita a Cristo, então Deus muda de pensamento. Aí não, então não vai para o inferno. Aí o arrependimento aqui, penso eu assim, arrependimento do mal, porque tinha anunciado que faria e não fez. Não é que ele arrependeu e voltou atrás. É para nós entender, porque nós não entendemos como que Deus age. Vai querer saber para explicar o pensamento de Deus. Por que o Espírito Santo deixou para escrever assim? Eu queria ver outra versão, se está escrito assim, mas eu não procurei, eu não sei. Então, que o arrependimento dos seus pecados que mudaram o plano de Deus. O arrependimento dos nossos pecados, está em Jeremias 18:8, que muda o plano de Deus. Se você não arrepender, ele não muda. Não é que já não mudou, não muda o passado, porque já está acontecido no passado. Amém? Então que Deus abençoe, possamos estar aqui quarta-feira. Então nós vemos aqui, nós começamos a ver a palavra do Senhor, a segunda vez a Joana dizendo, diz tudo isso, para que ele fosse. Não foi a primeira vez? Deus já sabia que ele não ia. E Deus permitiu toda aquela coisa acontecer para ele aprender a lição e para nós aprendermos a lição. Que
Que se nós não vamos dessa vez, nós vamos da outra. Não deu certo agora? Na outra dá. Amém?